Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé nessa quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, dia 9 de outubro, hoje também é dia de São Dionísio, bispo, e São João Leonardi. Pedimos a Deus que abençoe e abra o nosso coração para ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvindo o Evangelho de Lucas, a gente lembra que sempre Lucas é o evangelista que tenta nos mostrar um Deus misericordioso, um Deus cuidadoso, um Deus que sempre nos perdoa. É o Pai misericordioso da parábola do Filho Pródigo, capítulo 15 de Lucas, em que Jesus vai nos mostrando que estamos ainda vivendo no tempo da paciência de Deus, da misericórdia de Deus. E nesse contexto, o Evangelho de hoje nos traz um assunto que sempre nos chama atenção. Antigamente as pessoas perguntavam como rezar melhor, e às vezes agora aparece gente que pergunta para que rezar. Antes a gente sempre buscava um meio de rezar mais e melhor. Agora há momentos em que a gente pergunta, escuta alguém dizendo: para que eu preciso rezar? Então, a gente se lembra sempre que toda oração é um diálogo profundo entre nós e Deus, que só é possível na lógica do amor. Na lógica da raiva, do ódio, da vingança, a oração não funciona. A oração sempre funciona na lógica do amor, do perdão, da misericórdia. Por isso é tão difícil rezar, é tão difícil conversar com Deus, é tão difícil a gente expressar a Deus. Então a gente sempre lembra, existe a dimensão da oração, que é algo mais espontâneo. Existe a reza. A reza não, a reza é a repetição de alguma coisa que já está explicitada. Por isso a gente reza a missa, e dentro da missa tem algumas orações que são momentos mais espontâneos. A gente reza o terço, a gente reza uma novena. A reza é sempre algo que já está escrito, feito, eu só tenho que repetir. A oração não, a oração me dá liberdade de eu expor a minha pessoa, de eu me apresentar, de eu dizer algo para Deus, do meu ponto de vista, dentro de mim. E toda oração tem que brotar do coração. Toda oração verdadeira, ela primeiro começa com uma atitude de agradecimento, e depois desse momento de agradecimento, ela tem uma atitude de diálogo fraterno com Deus, e sempre nessa perspectiva de que brota do coração. É o meu coração, e na Bíblia seria as minhas entranhas, porque para a Bíblia os sentimentos estão nas entranhas, no estômago. O coração é o lugar da razão, dos pensamentos de Deus. Eu vou revelar os pensamentos dos seus corações. Mas dentro da nossa cultura ocidental, não. O cérebro, a consciência, que é a razão, e o nosso coração é o lugar dos nossos sentimentos. O que nós temos no Evangelho de hoje para nos ajudar? Um dia, sei lá qual dia que for, um momento entre a convivência de Jesus com seus discípulos. A gente lembra que é muito importante você lembrar que Jesus não pedia fé no primeiro momento. Jesus dizia: segue-me. E era no seguimento de Jesus que a pessoa ia decidir se ia ou não ter fé em Jesus. Nós muitas vezes quer que a pessoa tenha fé para depois começar a frequentar a igreja. A gente exige primeiramente a fé da pessoa para depois a pessoa se engajar numa igreja. Na lógica de Jesus, não. Jesus ia aceitando cada um no seu momento, na sua situação, no seu contexto, na sua realidade. Vem e segue-me. Por isso o seguimento no Evangelho é muito mais importante do que a fé. A fé nasce do seguimento, a fé nasce da convivência, vem ver,
E aí nós temos esse Jesus que vai se revelando na convivência a tal ponto que eu vou fazer ou não uma profissão de fé nele. Então, num dia qualquer, nessa convivência, Jesus estava rezando. Então Lucas apresenta Jesus como um homem de oração, e na Bíblia insiste muito nisso. Jesus se retirou e ficou a noite inteira rezando. Jesus saía sozinho para rezar, se recolhia no deserto para rezar, ia para uma montanha para rezar. Então o evangelho começa, num determinado dia Jesus estava rezando em um certo lugar, não sabemos qual esse lugar. Quando terminou de rezar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou os seus discípulos. Então existe a prática de Jesus e alguém observou essa prática e pede este ensinamento: ensina-nos a rezar. Talvez um dia sua mãe te ensinou a rezar o Pai Nosso, sua mãe te ensinou a rezar a Ave Maria. Eu lembro que a primeira vez que eu rezei, era antes de dormir, eu estava com muito medo. Eu não sei porquê, eu estava com muito medo, eu chamei minha mãe e disse: mãe, me ensina a rezar, eu estou com medo de dormir. E ela começou a me ensinar Pai Nosso e Ave Maria. Enquanto eu não consegui rezar Pai Nosso e Ave Maria, eu não dormia aquela noite. Então nós temos esses mistérios na nossa vida, nós temos essa grandiosidade na nossa vida. Então o que Jesus ensina no momento de oração? Primeira constatação em todos os momentos que Jesus ensinar é Pai Nosso. A primeira frase é: quando rezardes, dizei Pai. A primeira palavra é Pai, ou Abá, ou quer dizer Paizinho querido, né? Então, o primeiro gesto de uma oração é essa consciência de que eu estou num diálogo com alguém que tem uma paternidade, com um contexto familiar. A oração nasce do contexto familiar entre eu e Deus. Viu? Santificado seja o teu nome. Viu? Quando rezardes, dizei Pai, santificado seja o teu nome. Que Deus tenha um nome respeitado. Que Deus não seja usado de modo nenhum. Venha o teu reino. Viu? Então, quer dizer, já começa essas três referências. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Depois já pula para a nossa realidade. Viu? Dai-nos cada dia o pão de que precisamos. O quarto elemento é o pão. O outro é: perdoe os nossos pecados, pois nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Então, perdoe os nossos pecados, porque eu estou perdoando quem está me devendo. A gente usa ofensa, né? E depois nos livre das tentações. Adão e Eva foi tentado no paraíso. Que Deus nos ensine a rezar e que a nossa oração seja sempre verdadeira e autêntica, um diálogo com Deus que nasce do fundo do nosso coração com toda a nossa verdade. Um abraço, até mais.